Bom dia. Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem aqui. Bom, é um dia lindo aqui em Pedra Bela. Estou na frente aqui da Cerejeira Flor, bem florida aí em agosto. E tô dando umas respiradas aqui porque hoje eu acordei com fogo de Xangô, né? Meu pai, que arde aqui no plexo solar. E aí ele traz algumas trocas, e geralmente as trocas, quando vem na energia dele, são trocas mais diretas e pontuais. Então, perdão pela minha flechada certa de hoje, viu? Aquela que vai bem no alvo, porque é energia de Pai Xangô. Bom dia, André. Bom dia, irmão. Então, tem um movimento que está me dando muita preguiça. E aí, por conta dessa preguiça que eu resolvi estar fazendo esse áudio, né? Eu ouço bastante dentro da espiritualidade. A gente começa às vezes num conflito, a gente às vezes começa aí algum debate. E a primeira coisa que eu ouço, o processo é teu, o processo não é meu, né? E a pessoa, muitas das vezes, ela tem as responsabilidades dela diante do conflito e ela não assume essas responsabilidades e usa a espiritualidade, usa esse ensinamento aí dentro da espiritualidade para jogar 100% do peso no colo do outro, né? E isso às vezes me cansa um pouquinho, porque a gente tem que trazer a autorresponsabilidade para cada pensamento, para cada ação, para cada gesto que a gente faz. E quando um conflito é gerado, por mais que a gente seja espelho, por mais que a gente seja realmente esse reflexo do interior do outro, a gente tem uma responsabilidade naquele bailado, a gente tem uma responsabilidade naquela dança, né? Então é muito fácil a gente usar a espiritualidade como muleta e como esconderijo, né? Esconderijo de olhar para as nossas falhas, para olhar para os nossos defeitos e as nossas sombras e jogar no colo do outro, né? Então sempre quando houver um conflito, parte da responsabilidade está em ambos, né? Um porque acionou e um porque deixou ser acionado, mas existe realmente uma corresponsabilidade ali, né? E um outro detalhe é a questão do silêncio, né? Então eu tenho visto muita humanidade silenciar. Eu sempre fui do posicionamento, né? Eu tenho minhas posições, né? Porque essa questão de falar que o ser humano não julga, isso é uma hipocrisia, gente. A gente julga o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro está julgando com relação à roupa que a gente vai usar, para onde nós vamos, com quem nós vamos sair, em qual lugar que nós vamos, em níveis maiores ou menores. Mas o julgamento, ele faz parte desse tipo de consciência humana a qual a gente ainda está realmente preso, né? Que ainda está em Maia, ainda está nas ilusões. Então, nós estamos trabalhando com a dualidade, e a dualidade ela está muito no extremo, né? Você tem tanto o positivo e o negativo, e eles ainda não encontraram realmente um caminho do meio para caminhar de mãos dadas. E enquanto isso não acontece, essa dualidade que nos faz ora ser sombra e ora luz, esse bailado que o tempo inteiro a gente está oscilando entre tristeza, alegria, raiva, felicidade, isso é algo que faz parte da nossa humanidade, do nosso possível como consciência. E eu tô filmando aqui na frente da Cerejeira Flor para justamente a gente compreender que isso aqui é uma grande ilusão. Então, eu tenho traumas e eu tenho crenças e eu tenho memórias de dor, mas o meu futuro, o meu caminhar, o meu olhar, a minha direção desse olhar está ali, para a beleza de Deus, para a beleza divina, que traz as flores no mês de agosto e setembro, né? Que a cerejeira flor floresce. Então, assim somos, né?
Nós somos de várias estações, como inverno, primavera, verão e outono, né? Nós oscilamos dentro dos nossos sentimentos e pensamentos de várias formas. Então, hoje eu vou trocar a palavra julgamento pela palavra posicionamento, porque o livre-arbítrio, ele está aí para a gente aprender a se posicionar em direção ao amor, em direção realmente ao que é saudável, o que é próspero, o que é de merecimento do ser humano, e que isso está aí para a gente ser realmente acolhido e colocado no nosso colo. Então, nós precisamos nos posicionar, porque quando a gente não se posiciona, muitas das vezes acontece o que a gente tem visto, né? Maridos matam mulheres e ninguém faz nada, fica apenas no silêncio, né? Naquele silêncio onde ninguém se posiciona e muitas das vezes se levanta a bandeira: a quem sou eu para julgar? Eu estou na espiritualidade, eu não julgo, eu estou estudando dentro da espiritualidade. E isso é uma grande besteira, porque a gente julga mesmo. Então a gente vai usar a palavra posicionamento. Então a gente precisa realmente, em algumas situações, se posicionar. Porque esse posicionamento, ele vai trazer a justiça e a lei de Deus. E a justiça e a lei de Deus são coisas reais, gente. Isso não é uma coisa de ficção. Por mais que Deus seja neutro e que ele ame e inclua todos, existe uma justiça, existe uma lei divina chamada lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente semeia de mal, a gente vai colher o mal. Então, existe uma justiça. E a gente está aqui para aprender um dos tronos divinos, né? Porque são 7 tronos divinos. E os 2 tronos divinos, um dos 2 tronos que traz o princípio divino, que está ancorado no planeta para a gente trabalhar dentro do nosso ser, é a justiça e é a lei. E você não tem como trazer justiça e nem tem como se fazer a lei de Deus se você não tomar um posicionamento. Porque quando você fica num silêncio e traz aquele, eu fico no silêncio, porque tudo agora a gente fala que é silêncio, né? Silencia e que vai dar tudo certo, que vai trazer as respostas. Mas em algumas situações, onde a gente vê coisas injustas acontecendo, realmente coisas absurdas estarem acontecendo, o posicionamento do ser, seguindo a consciência, seguindo um coração florescido e olhando na direção da fonte e aprendendo, exercitando o que é a justiça e lei de Deus, a gente precisa se posicionar, a gente tem que trazer um posicionamento para a gente trazer clareza para um conflito, né? Senão, coitado dos juízes, né? Diante da lei do homem, né? Para trazer essa justiça, né? Porque ele também precisa ter um posicionamento para fazer a lei dos homens se valerem e colocar aí várias pessoas que não conseguem viver em sociedade atrás das grades. Então você vê que o nosso mundo, ele tem alguns posicionamentos. O que a gente precisa sair é do espaço de julgamento com aquele peso, aquele julgamento que vem para ceifar cabeças, para cortar cabeças e traz aquela memória de dor do guerreiro, daquelas pessoas que querem o tempo inteiro entrar em guerra. Não é esse posicionamento, é um posicionamento consciente de que existe uma justiça e uma lei de Deus para ser executada. E exercer o nosso livre-arbítrio com consciência e trazer os posicionamentos necessários quando a gente vê um movimento injusto, como meter a colher sim, em momentos onde você vê um homem ser agressivo com uma mulher a ponto de até matá-la, isso precisa realmente sair dessa dormência a qual o ser humano se encontra, né? A gente precisa aprender a se posicionar. Então, o certo e errado, ele existe sim. Entendeu? Existe o que é certo e o que é errado. É muito fácil falar, não tem certo e errado. Cada um tem a sua verdade. Eu também defendo isso, que cada um tem a sua verdade. Mas o coração, ele diz. Se a gente parar para fechar o olho, quando a gente faz alguma coisa que machuca um irmão, ou então que a gente sai machucado, o coração diz quando é certo e errado. Ele sinaliza, ele é uma grande bússola, ele é o grande mestre, o único guru que existe realmente, de fato, em todo o planeta Terra é o nosso Sagrado Coração. E quando a gente vai para um ato que a gente faz errado, que a gente toma uma atitude errada, que vai machucar um irmão, o coração ele sempre fala, tanto é que a gente fica inquieto, a gente fica agoniado, a gente não para de pensar na pessoa, mas não dá um passo para se posicionar diante do outro e pedir desculpas, dizer sinto muito pelo mal que eu te causei. Então a gente realmente não faz isso, aí coloca
realmente para o silêncio, né? Vamos silenciar porque tudo vai se resolver. Só que não, às vezes a dor está ali, a dor foi causada. E para você realmente ter uma reparação da dor que você causou no outro, um sinto muito é a medicina que tem que ser utilizada, é o recurso que precisa estar sendo usado. Não é simplesmente o silêncio, porque o silêncio, muitas das vezes, o outro que está interpretando o silêncio pode interpretar aquilo como uma grande indiferença, como dizer que você não se importa com ele. Então é necessário um posicionamento em algumas situações. Precisa realmente um ato em direção ao outro e não só o silêncio, né? E aí a gente está aí fazendo esse loop espiritual que eu falo, né? A gente estuda, entra em vários cursos, entra em vários autoconhecimentos, só que não coloca na prática a espiritualidade, né? Se esconde atrás desse amor, fala que o amor vai resolver tudo, que o silêncio vai resolver tudo, mas não toma atitude nenhuma, não toma posicionamento nenhum, não traz a autorresponsabilidade para si. E pensem nisso, gente, quando começa um conflito com o outro, por mais que você seja um espelho do outro, existe sim, nem que seja um mínimo de responsabilidade para você ter colocado o outro naquela situação e ter se colocado naquela situação. Então, realmente conversem, abram o diálogo de fala sábia e assumam a responsabilidade, cada um a sua parte. E tentem entrar realmente no espaço do meio aí, onde existe um adulto inteiro que se autorresponsabiliza pelo que é seu. E também não se esconde atrás da espiritualidade falando que é tudo do outro também. Então, é muito fácil fazer isso, né? É muito fácil se esconder realmente atrás do outro, falando que o outro é sempre o espelho, né? Então, apenas atenção com isso, né? Apenas cuidado e atenção com isso. Basicamente, era isso que eu vim trazer hoje, né? Era essa troca que eu vim trazer, porque estava me dando muita preguiça. Essa questão também de ver que está todo mundo estudando a espiritualidade, está todo mundo despertando, mas aí colocando realmente os estudos e não se autorresponsabilizando, né, pelos seus atos, né? Então vamos se responsabilizar. Vamos nos colocar como adultos inteiros, vamos nos posicionar e sim, gente, sim, determinar o que é certo e errado, porque certo e errado está muito bem definido dentro do coração, é só ouvir o coração. Não tem como falar que é certo um marido matar uma esposa, não tem como falar que é certo uma pessoa roubar o outro, ou enganar, ou manipular o outro para tirar proveitos próprios. Isso não tem como dizer que é certo, gente. Então existe sim um posicionamento a ser feito. E eu espero que com muita consciência a gente possa caminhar cada vez mais para trazer o livre-arbítrio consciente, né? Para saber usar o livre-arbítrio dentro do princípio da justiça e da lei divina, né? A gente consiga realmente sentir essas energias, esses tronos de Deus dentro do nosso coração e possamos nos posicionar para que a gente consiga uma sociedade construtiva. Porque é um absurdo uma sociedade achar que merece políticos corruptos. Isso não existe, gente. Isso é uma falta de amor próprio e aquele senso de não merecimento, porque nós merecemos pessoas justas, pessoas realmente dentro da lei e dentro da justiça de Deus para governar a nossa sociedade. Menos do que isso, não aceitem. Não aceitem dentro do coração de vocês. Tudo bem que a gente, infelizmente, não tem grandes opções, mas a gente procura realmente olhar na direção do que merecemos, do que realmente a nossa essência de Deus, a nossa essência de luz merece. E a nossa essência de Deus merece coisas muito lindas, merece políticos corretos, justos. Não aceitem menos do que isso. Realmente olhem na direção desse merecimento e se perguntem por que vocês acham que merecem qualquer tipo de político para governar a nossa sociedade. Isso não existe. Tá? Isso é uma grande ilusão. Então, olhar na direção da luz, olhar na direção dos tronos de Deus, ao qual nós viemos aprender nesse plano dimensional, que é o 22º plano dimensional de Deus. E isso é uma questão de evolução, uma questão de maturidade mesmo.
Então, realmente, procurar dentro de nós quem acha que não merecemos, quem é essa parte nossa que acha que não merece um político realmente justo, realmente íntegro, que vá realmente levar a nossa sociedade para algo iluminado, para algo próspero para todos nós, né? Qual que é essa parte aí que diz que não merece isso e que aceita essa pouca merda que tem aí, né? Mas com certeza, né, a gente está aí evoluindo, aprendendo. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. E de fato, cada passo no seu lugar, no seu ritmo, a gente vai encontrando aí o que é o certo e o errado, cada vez mais alinhado com a justiça e com a lei de Deus, que é um único que está aí ditando realmente qual que é o nosso caminho dentro do coração, né? Qual que é o nosso caminhar dentro desta nossa existência. Que assim seja e assim é, que vocês possam realmente usar o seu livre-arbítrio com sabedoria. É para isso que nós estamos aqui, realmente para aprender a usar o livre-arbítrio. Coloquem realmente consciência nisso e comecem a se posicionar. Não caiam nesse adormecimento, nesse total silêncio que muitas das vezes se enganam aí, que a gente aprende na espiritualidade, muitas das vezes conduz a gente para esse equívoco. Nem sempre o silêncio é a resposta, tá? Às vezes o posicionamento consciente dentro de um coração que está ali alinhado da inteireza, dentro de um adulto com pés firmes no chão, é o necessário para a grande transformação na relação. Às vezes o outro não está realmente precisando do teu silêncio, ele está precisando do teu sinto muito. Sinto muito porque eu te magoei. Sinto muito porque eu não percebi todas as batalhas que aí dentro você viveu e vivencia e que eu, de uma certa forma, fui a causadora de alguma dor ou sofrimento que te fiz passar. Sinto muito, peço perdão, te amo e agradeço e vamos que vamos para frente e para cima sempre. Gratidão e um bom dia de luz aí a todos, com bastante escolhas conscientes e com posicionamentos entre certos e errados, no mais próximo possível do alinhamento do coração, do ponto de luz de Deus. Que assim seja e assim é.